Fernando Siqueira, presidente da AEPET do Rio de Janeiro. CPI da Petrobras. Quais os objetivos? Qual a estratégia? Fernando, por que uma boa parte dos parlamentares exigiu a realização de uma CPI para investigar a Petrobras? Quem mexe os fios dessa operação política? Quem está por trás desse ataque são os lobistas das empresas internacionais. Você tem, em primeiro lugar, os Estados Unidos, que tem uma reserva de 29 bilhões de barris e consomem 10 bilhões por ano, sendo 8 internamente e 2 nas suas bases militares espalhadas pelo mundo. O outro ataque vem das 7 irmãs do petróleo, que já dominaram 90% das reservas mundiais e hoje só tem 3% dessas reservas. Então, embora elas tenham muito dinheiro, elas estão fadadas a desaparecer. Então, elas também querem o pré-sal para poder sobreviver. Você acredita que o ataque contra a Petrobras se esgotou ou nos próximos meses haverá outras novidades? Eu acho que uma parte atingiu, quer dizer, o principal ataque foi uma CPI, que você desviou a discussão da posse do petróleo pela União Federal, portanto pelo povo brasileiro, para uma discussão se a Petrobras merece CPI ou não. Esse era o objetivo dos lobistas, inclusive comandado pelo PSDB. Aparentemente, o governo Lula não entrou nessa armadilha, fez uma proposta bastante razoável, que o único problema da proposta do governo é continuar os leilões, porque continuar os leilões significa você abrir para a vinda de empresas asiáticas, da China, Japão, Coreia, empresas europeias, Itália, Alemanha, França, que não tem petróleo, e os Estados Unidos, juntamente com as 7 irmãs que virão para cá, assim, assodadamente para colocar o pré-sal em produção, salvar um pouco da sua situação muito grave, falta de energia, principalmente petróleo. Então eles vão esgotar o pré-sal em 13 anos. E ainda tem 2 efeitos colaterais péssimos. Primeiro é que uma entrada maciça de dólar bruscamente gera uma sobrevalorização do real, e aí você inviabiliza todos os restantes empresários das empresas não trabalhadoras com o setor petróleo. Então você inviabiliza o parque industrial brasileiro, deixando o país dependente de um único produto. Isso é péssimo. Ainda tem uma possibilidade de esse dinheiro que entra, o governo ter que aplicar um título do Tesouro Americano, recebendo juros negativos e aplicado numa moeda em decadência, que é o dólar. Então, tem todos os contras essa continuação dos leilões. Parecia que os leilões para os blocos petrolíferos offshore estavam definitivamente suspensos. Entretanto, surgiram novas pressões para o governo Lula voltar a fixar os leilões para os blocos. Você acha que a pressão da oposição vai ganhar? Essa que eu achei que voltar aos leilões é o pior que a proposta do governo contém, né? Porque os leilões, como eu falei, gerarão esses 3 efeitos colaterais: sobrevalorização do real, produção prematura do pré-sal, né? Agora, a proposta do governo tem uma pequena compensação, que ele dá à Petrobras o direito de ser a operadora de todos os blocos do pré-sal. Isso é muito positivo, porque, primeiro, ela vai contratar serviços e equipamentos no Brasil. Segundo, vai gerar emprego aqui. E terceiro, ela vai fazer uma produção com controle do governo, porque sendo uma estatal comandada pelo governo, essa produção vai ser controlada. Antigamente, e atual, que espero que seja superada, você tem o controle pela empresa estrangeira. E aí é onde mora o grande foco de corrupção, é essa produção que pode ser manipulada facilmente.
O governo FHC quebrou o monopólio do petróleo para poder privatizar a Petrobras. Não conseguiu, mas fez com que a Petrobras operasse como uma multinacional e não como uma empresa pública. Você acredita que este plano ainda ronda no Congresso e que essa CPI é apenas uma forma de pressão para reabrir o debate sobre a desnacionalização da Petrobras, sobretudo se Dilma for derrotada nas eleições de 2010? A CPI tem dois objetivos. Primeiro, enfraquecer a Petrobras, criar essa dúvida na opinião pública brasileira se a Petrobras tem corrupção ou não. A outra é o PSDB fazer o seu lobby a favor das multinacionais e tentar faturar dinheiro para as eleições do ano que vem. Quer dizer, eles defendendo o interesse estrangeiro, certamente virão recursos, virão comissões para o PSDB se eleger o máximo de deputado e possivelmente até eleger o governador Zé Serra para presidente. Você vê que o chefe do lobby internacional, João Carlos De Luca, presidente do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, que congrega as 7 irmãs, ele foi lá pedir a ministra Dilma, pedir ao ministro Lobão para adiar a discussão do pré-sal, visando exatamente tentar jogar a decisão para depois da eleição para presidente, porque aí, se eles conseguirem eleger o PSDB, eles estarão novamente no controle da desnacionalização da Petrobras, que é o objetivo deles desde o governo Fernando Henrique. Chegaram a botar o nome de Petrobrax, alegando que era mais sonoro para os estrangeiros, né? Não conseguiram desnacionalizar porque a gente entrou na justiça e bloqueou, de uma certa forma, esse processo. Mas se o PSDB voltar ao governo, certamente ele vai retomar a desnacionalização da Petrobras, que, na final de contas, as empresas estrangeiras querem as nossas reservas. A Petrobras é um detalhe para eles.